Quem tiver com a sua Bíblia, né, pode verificar, pode acompanhar. Atos 1, do 1 ao 11. Ele começa assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Aqui, irmãos, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, porque quem escreveu o livro de Atos e o livro de Lucas foi Lucas, o médico, não é? Então ele era um historiador, ele tomou conhecimento de todo o Evangelho, ele ouviu pessoas, fez anotações, escreveu o Evangelho, e ele acompanhou o apóstolo Paulo em viagens missionárias. Então ele pôde relatar os fatos que foram acontecidos na época dos apóstolos. Por isso ele diz isso aqui no versículo 1. Versículo 2: até o dia depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, aqui ele está falando da ressurreição de Jesus e do período que Jesus ficou na terra, depois da ressurreição. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele que de mim ouvistes. Ou seja, a orientação aos discípulos para aguardarem o derramamento do Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e numa nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Agora, essa parte eu fiz questão de ler na íntegra, irmãos, para a gente explicar o que está nesse texto, aqui de Atos 1, do 6 ao 11, porque na parte inicial ele diz que aqueles que se haviam reunido, ou seja, os discípulos que estavam com Jesus, já vendo Jesus ressuscitado, eles têm uma dúvida no coração, porque eles sabiam que Jesus ia voltar. Jesus já havia comentado com eles que acerca da sua morte, eles haviam explicado que ele tinha que padecer nas mãos das autoridades judaicas, que ele tinha que sofrer, que ele tinha que morrer. Até no dado momento, lá em Mateus, quando Pedro diz, Jesus pergunta: quem vós dizeis que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro: olha, não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou, mas o Pai. Aí Jesus começa a falar do sofrimento pelo qual ele havia de passar. Aí Pedro diz: longe de ti, Senhor, de passar por isso. Aí Jesus repreende, ele diz: para trás de mim, Satanás, que não entendeis as coisas de Deus. No momento, Pedro recebeu uma revelação de Deus, entendendo quem era Cristo, que é o Filho de Deus. Aí em seguida, Pedro, é como se Pedro dissesse para Jesus: olha, Jesus, não vai para a cruz não. Só que se Jesus não fosse para a cruz,
nenhum de nós hoje teríamos a oportunidade de falar que temos segurança da salvação em Cristo, pois ele teria falhado na missão. Né? Jesus veio, é bem claro nas Escrituras, que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, que ele veio salvar os pecadores. Esse é o objetivo da vinda de Jesus, desde o nascimento dele lá em Mateus é dito isso. Só que ao fim disso, no decorrer da história de Jesus, ele tinha falado: então, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia e eu voltarei. E agora, então, nesse primeiro versículo, que é o versículo 6, agora que nós estamos explanando, de Atos 1, eles queriam saber quando Jesus haveria de restaurar o reino de Israel. Então, por isso tem essa pergunta aqui: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, quando restaurarás, aliás, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E eles imaginavam, irmãos, que isso seria ligado à promessa do Espírito, que nós lemos anteriormente, e vamos ler aqui no versículo 8, que ele fala do recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Só que eles tinham na mente a ideia: vai acontecer o derramamento do Espírito Santo, e com esse derramamento do Espírito Santo, Deus já vai restaurar toda a terra, tudo vai ser transformado. Eles pensavam nisso. Nós temos algumas passagens na Bíblia que explicam esse versículo. Joel 2, 28, quem puder me acompanhe na leitura aqui de Joel, inclusive Pedro vai citar em Atos 2. Joel 2, 28, diz assim: isso aqui foi muitos anos antes da vinda de Jesus. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios dos céus, na terra sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte do Senhor de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, quando eles fazem essa pergunta que nós lemos aqui em Atos 1,6, eles têm em mente a questão: o Espírito Santo vai ser derramado, o dia do Senhor vem. Quando a gente fala do dia do Senhor, ele é marcado pela segunda vinda de Jesus para exercer juízo sobre a terra. Então eles estão pensando: o Espírito vai ser derramado, vai ser o dia do Senhor, então Deus vai julgar todas as coisas, e a igreja, o povo de Deus vai estar com ele. Quando eles fazem essa pergunta, então relacionada a isso, vem uma resposta de Jesus, que está em Atos, aqui no próximo versículo, que é Atos 1,7. Resposta de Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Essa aqui na revistinha, no tópico dela, vai falar de pessoas e seitas que têm o hábito de marcar a vinda de Jesus. Então, irmão, se nós nos depararmos com alguém, ou grupo, ou seita, querendo marcar a vinda de Jesus, podemos ter certeza que são pessoas que estão enganando, né? Porque não compete ninguém querer calcular: Jesus veio tal dia. No passado tentavam fazer isso e só mostraram que estavam errados. Tentaram várias vezes. No Adventismo mesmo, marcaram várias vezes a vinda de Jesus errado. Depois a pessoa que criou essas fontes, ele se arrependeu, disse que estava errado, foi um erro de interpretação bíblica,
mas depois outros seguidores continuaram, se basearam inclusive em visões de uma mulher chamada Ellen White, que era a profetisa deles, cujos livros eles colocam praticamente em igualdade com a Bíblia. Nós sabemos que nós temos a Bíblia, nossa regra de fé e conduta. Enfim, a seita prosseguiu com seus erros. Depois veio os testemunhos de Jeová, marcaram a vinda de Jesus para 1917, erraram. Só que na Bíblia é bem claro, aqui em Atos 1,7, está escrito, quando eles perguntaram quando isso vai acontecer. Vou até voltar para vocês. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o rei de Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou estações que o próprio Pai estabeleceu pelo seu poder. Então não cabe ao homem saber o dia. Cabe ao homem, cabe à igreja esperar a vinda de Jesus, irmãos. E Deuteronômio 29, 29. Eu sei que todos conhecem, mas eu quero ler com a igreja. Esse versículo, ele é muito claro, e ele traz uma orientação para a igreja justamente acerca das coisas que Deus deu a entender ao homem, aquelas que ele não revelou. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, quando ele fala de coisas encobertas, são as coisas que Deus não revelou ao homem. Agora eu pergunto para a igreja: onde Deus revela as coisas ao homem? Como nós podemos saber que Deus revelou alguma coisa? Por meio do que, irmãos? Da Bíblia. Isso. Tudo que a igreja precisa saber está na Bíblia. Toda a revelação de Deus já está na Bíblia. Durante esses dias eu tenho ouvido, todo dia alguém me manda alguma coisa, lá o profeta tal recebeu tal revelação, o outro recebeu tal. Aí eu fico olhando, se for de Deus, tem prazo, vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai se cumprir. Aí o outro, não, Deus já mostrou aqui um arrebatamento, vai ser assim, assim. As pessoas ficam maravilhadas com isso, enquanto tudo que a igreja precisa saber sobre o arrebatamento já está na Bíblia. A Bíblia é suficiente, Jesus Cristo é suficiente. Infelizmente eu conheço pessoas que ao invés de quererem aprender a Bíblia, crescerem no conhecimento da palavra de Deus, ficam correndo de um lado para outro, atrás de alguém que teve uma revelação, que teve uma visão. E a Bíblia não ensina isso, irmãos. Repitam comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. As Escrituras são suficientes. Por que as Escrituras são suficientes? Porque a palavra, quer dizer, o cumprimento da palavra de Deus. Isso. E quem foi que revelou as Escrituras aos homens? Foi Deus. Quando os homens escreveram aqui a Bíblia, eles escreveram assim, com livre e espontânea vontade, ou foram inspirados pelo Espírito Santo? Inspirados. Nós aprendemos aqui que essa inspiração de Deus aos apóstolos e profetas do Antigo Testamento é como se tivesse um balão vazio, que Deus foi lá e encheu o balão, ele soprou. Quando ele soprou, a gente chama isso de inspiração. Então a Bíblia, quando os profetas aqui no Antigo Testamento escreveram ou que eles falavam, tem o peso da palavra de Deus, por isso foi escrito. Então, o que foi revelado no Antigo Testamento, ele apontava para a vida de Jesus, para todo o ministério de Jesus, morte e ressurreição de Jesus. 1000 anos antes da morte de Jesus, o salmista escreve detalhes acerca da morte dele. Salmo 22, depois dos irmãos dele, está lá, ele fala até da crucificação. Lá ele mostra detalhes da crucificação, das falas de Jesus na cruz. Isaías 53 dá detalhes assim, tremendos acerca do momento da crucificação de Jesus. Faz promessas da ressurreição de Jesus, já estava revelado há muitos anos antes, séculos antes. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós vemos aqui as escritas dos apóstolos, mostrando todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus e promessa da volta de Cristo.
O auge da volta de Jesus e de toda a obra redentora de Jesus é no Apocalipse. Porque no Gênesis nós vimos a queda do homem, a separação do homem de Deus, e no Apocalipse nós vemos a restauração de todas as coisas. No Apocalipse nós já temos a igreja redimida, a igreja que foi salva pelo Senhor ali, né? Nós vemos todas as promessas cumpridas. Para os irmãos terem ideia, sei que já comentei sobre isso, vou comentar de novo, só acerca da vida e ministério de Jesus foram cumpridas 312 profecias, irmãos, 312. Até numa outra aula nós falamos de que um matemático fez as contas e verificou que para se cumprirem 7 profecias da Bíblia, olha só 7, a chance é 1 em 10 elevado a 17, 1 em 1 quadrilhão. O pessoal que joga, né? Ele ia ganhar algumas vezes na Mega Sena, descobrir 7. Se fosse 49 profecias, você pega o número 1 e coloca embaixo dele o número 10, você coloca 117 zeros depois. Infinito. Então, isso só prova que a Bíblia é real. O cumprimento da profecia bíblica mostra que ela é oriunda da vontade de Deus. Por isso Deus inspirou homens para escrevê-la, e tendo escrito essa palavra, ela foi distribuída no mundo. O conjunto dos livros bíblicos está completo, tanto que quando a gente fala de apóstolos, nós aprendemos na semana passada que apóstolos, segundo as Escrituras, são aqueles que viram Jesus, que está escrito, foram testemunhas oculares de Cristo. Na atualidade nós temos missionários, utilizam muito o termo apóstolo como se fosse um Deus, um manda-chuva, mas não é. Os apóstolos foram os 12 escolhidos por Cristo, e a doutrina dos apóstolos está aqui na Bíblia, foi revelada por nós aqui nas Escrituras. Então tudo que foi revelado por esses homens, que Deus deu a esses homens, já está aqui. Tudo que a igreja precisa já está na Bíblia. É por isso que até alguém pregando, nós temos que conferir se é verdade por meio da Bíblia. Eu quero saber sobre a volta de Jesus, que é o objeto dessa lição. Nós temos que estudar na Bíblia, que fala inúmeras coisas. Não é? Até eu comentei há poucos dias numa pregação sobre o cenário mundial. O cenário mundial está caminhando para um governo mundial. E está na Bíblia isso aí. Enfim, tudo já está revelado nas Escrituras Sagradas. Então, como nós fizemos a leitura em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, porque Ele não revelou nas Escrituras. E as coisas reveladas são as que estão na Bíblia, que Deus deu para cada um de nós entendermos acerca do seu reino, e no caso acerca da volta de Jesus. Também, um outro texto, vamos abrir a Bíblia em Marcos 13, versículos 28 ao 32. Marcos 13, falando ainda disso, né, desse assunto. Marcos 13, do 28 ao 32. Os irmãos sabem que sempre a gente dá a oportunidade para os irmãos lerem, só que eu vou fazer a leitura para que os irmãos que estão em casa possam ouvir, porque às vezes a pessoa lê e a pessoa que está em casa não ouve, tá? Então, Marcos 13, 28 ao 32. Ele conta a história da parábola da figueira. E em seguida ele vai falar da volta dele aqui também. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Os irmãos estão entendendo aqui? Se ninguém sabe, como pode aparecer alguém
querendo marcar a data da vinda de Jesus. Não é algo complexo, é impossível que a Bíblia diz que não, ninguém pode. Por isso que a palavra já fala, quando orai e vigiai, já em todo tempo, já é porque não sabemos o dia não. Digamos assim, eu sou crente até hoje, mais tarde eu posso dar um vacilinho, Jesus voltar para mim amanhã. E aí, né? A gente tem que estar na presença de Deus constantemente. Constantemente na presença do Senhor. E aqui alguém podia dizer assim, mas Jesus falou no texto aqui que ninguém sabe, nem ele. Não está escrito isso aqui? Perguntar para a igreja, Jesus sabe ou não sabe? Hã? Mas por que ele disse que não sabe aqui nesse texto? Estava ensinando, né? Ele estava ensinando. Está ensinando. E ninguém sabe o dia nem a hora. Isso, ele ele estava falou falando dele, porque ele não sabia. Aqui, irmãos, tem um detalhe. Jesus, quando ele veio, ele é 100% homem e 100% Deus. Só que quando ele fala dele como filho do homem, ele é Deus que abriu mão da sua glória. Ele não abriu mão da divindade, ele continuou sendo Deus. E quando ele abriu mão, nesse momento aqui que ele fala, ele está falando como filho do homem, como o filho de Deus, que tomou a forma do homem, cheio do Espírito Santo, e ele falando como filho do homem. Ainda ele não, aqui ele foi privado nesse momento desse conhecimento. Mas ele, como Deus, 100% Deus, ele sabe de todas as coisas, porque Deus sabe. Então aqui, se alguém questionar, não, por que ele falou isso? Porque Jesus, nesse texto aqui, ele falou como filho do homem, como Deus que tomou a forma de homem. Deu para entender? Também, falando da volta dele, aqui nessa parte de marcar, eu estou falando tudo isso, irmãos, porque para a gente explicar a Bíblia, eu peguei um texto aqui, o que está na revistinha, é Atos 1, 6 a 11. Só que para a gente explicar esse texto, a gente vai a outras partes da Bíblia. Por que isso? Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Repitam comigo. A Bíblia explica a própria Bíblia. É impossível. Se eu chegar aqui, ler um texto, fechar a Bíblia e começar a falar, com certeza, na maioria dos casos, eu não respondo o texto bíblico. E automaticamente eu não estou pregando a palavra, estou enrolando a igreja. Então a Bíblia, o texto bíblico, ele tem que ser explicado. A obrigação de quem vem aqui na frente explicar o texto. Qualquer estudioso das escrituras, da interpretação bíblica, da homilética, que é o momento que você vai pregar, ensinar. Para você pregar, você tem duas ferramentas. Uma se chama a hermenêutica, que vai ensinar a interpretar, e você tem a exegese, que é você extrair do texto o que o texto está dizendo para a gente falar com verdade. Aí a palavra de Deus está sendo falada. Né? Em vários livros ele diz assim, aí sim, quem está ministrando ele pode falar, assim diz o Senhor, porque não é algo que a pessoa pegou e começou a tirar uma ladainha, um discurso pessoal. Está falando o que a Bíblia diz. Nós temos que falar o que a Bíblia diz, certo? Então aqui, para explicar esses versículos, a gente faz dessa forma. Então, voltando ainda sobre essa questão de tempos que não compete, ainda em Marcos 13, no versículo 28, Jesus mostrou um detalhe aqui. Ele fala assim, aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se renovam e as folhas brotas, sabeis que está próximo o verão. Assim, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que ele está próximo à porta. Jesus associa a volta dele com uma figueira. E aí? O que a gente conhece na Bíblia? Que país tem um símbolo de uma vinha ou de uma figueira? Israel. A gente tem que ver, tem uma história de Israel que eu quero mostrar aqui, e vou mostrar em Ezequiel 37 também, que Jesus dá detalhes da vida dele. Sempre, irmãos, quando a gente pensar na volta de Cristo, a gente olha, o primeiro acontecimento é com Israel. Israel é chamado de os fatos que ocorrem com o povo de Israel,
é chamado de o relógio escatológico de Deus. Teve até uma lição nossa, uma revistinha, que tratou só disso, o relógio escatológico de Deus, ou seja, são parâmetros para a vida de Jesus que a gente enxerga em Israel. Vou dar um exemplo. Ele fala da figueira florescendo. Israel foi separado. O povo, todo o povo se dispersou da localidade onde eles moravam. Eles saíram de sua pátria e foram espalhados pela nação. Depois eles voltaram. Nessa volta de Israel, eles são comparados a uma figueira que começa a ter folhas, porque Jesus tem uma passagem no qual ele amaldiçoa uma figueira. Passou pela figueira e não achou frutos. E lá no contexto, é o contexto de Israel, que Jesus veio, os seus não reconheceram, os seus eram israelitas, aí ele disse que todos que receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele passa pela figueira, procura frutos na figueira e não acha frutos, não é isso? Aí ele amaldiçoa a figueira e a figueira fica ressecada. Isso simboliza o Israel que não produziu nada para Cristo. Eles tinham que ser uma nação exclusiva para Deus, uma nação que deveria proclamar o nome de Deus para todas as nações, mas quando eles conheceram a Deus, eles se fecharam em si mesmos, começaram a considerar os outros povos como cães, né? Então não se misturavam com as nações, e isso prejudicou a propagação do Evangelho. Só que quando a gente vê a restauração de Israel, ele vai ser como uma figueira que vai voltar a produzir folhas, flores e frutos. Essa é a frutificação de Israel. Um outro sinal dentro disso, a gente vê em Ezequiel 37. Abra comigo aqui no texto bíblico. Ezequiel 37. Os irmãos encontraram? Vou ler um texto e explicá-lo rapidamente para os irmãos entenderem do que se trata. Esse texto, irmãos, para a gente compreender, a gente tem que ler do versículo 1 ao 13, porque senão a gente tira uma série de conclusões erradas. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém tendões sobre vós e farei crescer a carne sobre vós, e estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Tudo o que ele falou para os ossos secos foi sob a ordem de Deus, e foi Ezequiel recebendo uma palavra de Deus para ele falar com aqueles ossos. Não foi que ele inventou: profetiza aqui. Não foi nada disso, irmãos. Depois, versículo 8: olhei e eis que havia tendão. Aliás, 7: então profetizei como me for ordenado. Enquanto eu profetizava, a palavra profetizar significa anunciar a palavra de Deus, transmitir a mensagem do Senhor. Isso é que significa o termo profetizar. Então, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, aqueceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus:
Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e puseram-se em pé um exército sobre modo numeroso. Irmão, se a gente fizesse a leitura até aqui, a leitura estaria incompleta, é lógico, que ainda faltam detalhes. Se eu fizesse a leitura até aqui, eu podia inventar uma série de coisas sobre esses ossos. Mas a partir do versículo 11, é revelado ao profeta, é revelado aos leitores do que se trata essa profecia. Vamos ver? Então disse: Filho do homem, esses ossos são... Quem são os ossos, irmãos? Então quem são os ossos secos? O povo de Israel, que estava morto, estava seco, estava sem vida. É isso que ele está mostrando aqui. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei. Vai levar para onde, irmãos? No texto aí. E vos trarei a terra de Israel. Ele está falando do povo de Israel que está espalhado. E vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Agora, como é a interpretação disso aqui? Israel foi banido da sua terra algumas vezes. Em uma delas, o povo de Israel foi levado cativo para a Síria, por causa da idolatria e de diversos pecados. Aí Deus nos trouxe. Depois, no momento de maior repercussão, Deus mandava profetas dia e noite anunciando a Israel a palavra dele. Deus diz lá em Jeremias mesmo que ele mandava profetas madrugando ao povo, só que a palavra entrava no ouvido, saía no outro ouvido, e Israel não ligava para a palavra, continuava na idolatria, continuava dando ouvidos a falsos profetas, até no dia que Deus diz: olha, eu vou enviar o rei Nabucodonosor, Deus usou o profeta Jeremias para falar, e ele vai levar vocês cativos para a Babilônia. Quando Jeremias fez esse aviso, deu esse aviso, chegou um outro profeta lá, Zedequias, e falou ao contrário do que Jeremias tinha dito. Jeremias falou: vocês vão ser punidos por Deus e vão para cativeiro. Aí chegou o profeta dizendo: nada disso. Nós Israel está passando por um aperto aqui, mas em 2 anos vai acabar, e vocês vão viver aqui, levando para uma parte comparativa, é como se ele dissesse: vocês vão viver uma grande prosperidade, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada do que Jeremias está dizendo. Irmãos, esse falso profeta, ele foi envergonhado, a palavra de Deus teve pleno cumprimento, e esse profeta, ele acabou morrendo, segundo o texto da palavra de Deus. Aqui em Jeremias 36, ele fala das leituras dele, ele fala da fidelidade do povo de Deus. Enfim, tem uma série de promessas aqui. O que acontece aqui, irmãos? O povo de Israel pecava contra Deus, era levado para cativeiro, o cativeiro de Babilônia, por causa da idolatria. Eles sofreram muito, ficaram 70 anos em cativeiro, depois Deus falou: volta. A palavra de Deus teve cumprimento. Só que depois disso, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada, foi derrubado, o templo foi derrubado pelo general Tito, foi incendiado. Jesus tinha dito: não vai ficar pedra sobre esse templo. Aconteceu exatamente como Jesus disse. Quando eles viram que tinha ouro lá, eles tocaram fogo lá para derreter o ouro do templo. E o povo de Israel se dispersou por diversas nações. E Deus falou: eu vou trazer vocês de volta.
Só que isso foi há 2000 anos. E o tempo passou e o povo de Israel fora da sua terra. Aí quando chegou no final do século XIX, aconteceu um movimento que foi chamado movimento sionista. Pessoas israelitas, espalhadas por todas as nações do mundo, começaram a ter um desejo de voltar para Israel. Teve até um rabino israelense que liderou esse movimento, que foi um movimento sionista, o nome dele era Herzl. Foi um dos que trabalhou nesse movimento. Aí, aos poucos, o povo de Israel começou a voltar. Só que Israel passou sob domínio de muçulmanos, passou sob domínio de ingleses. Eles tinham uma terra, só que não eram donos da terra. Eles estavam como exterminados, estavam como ossos secos, espalhados por todas as nações. Quando começou esse movimento, foi como se os ossos começassem a se juntar. Começou no final do século XIX, já em 1948, toda a população estava lá. Todo não, né? Muitos desse povo de Israel estavam lá. Só que tinha uma coisa, era um povo que estava numa terra que era sua, pertencia a eles de direito, só que estava sob domínio de outros povos. O que aconteceu? Teve uma votação nas Nações Unidas e muitos queriam que o povo de Israel fosse lá para o território da África, tiveram várias ideias, só que colocaram em votação, e assim desse foi. O povo de Israel fica em sua terra ou não fica em sua terra. Aí o voto que decidiu foi de um brasileiro, que todos sabem, foi Oswaldo Graça Aranha. O voto dele foi: Israel fica na sua terra. Israel se juntou como nação lá. Quando a gente vê Israel juntado como nação na sua própria terra, é uma parte do cumprimento dessa profecia de Israel 37. Os ossos que estavam sequíssimos, terminados, espalhados por várias nações, se reuniram e formaram um povo, uma nação. Só que falta uma coisa sobre Israel, que é a segunda parte dessa profecia que ainda não se cumpriu, que é o derramamento do Espírito. Porque até o presente momento, a grande maioria do povo de Israel olha para Jesus como se fosse um profeta. Deus nos deu a oportunidade de visitar Israel, Jerusalém, o irmão Francisco foi lá também. Você pergunta para o israelita: quem foi Jesus? Eles dizem: foi um profeta. E mais o Messias que vocês estão esperando? E o que a Bíblia fala sobre o Messias, o que vocês dizem a respeito? Eles falam: não, o Messias ainda voltará. Eles ainda estão esperando a vinda de Jesus. Então, irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, Jesus manda a gente ficar de olho nisso aqui, ó. Porque quando houver o derramamento do Espírito sobre Israel, é sinal de que Jesus está às portas. Nós lemos lá na parábola da figueira, fizemos essa leitura. Então, demorou quase 2000 anos para Israel se ajuntar. Israel está ajuntado como nação. O que falta agora vai ser um fato, que vai ser triste, que vai ser a manifestação do anticristo. Na manifestação do anticristo, Israel vai fazer um pacto com ele, pensando que é Jesus, e o anticristo vai reinar 7 anos. Então, no início do governo do anticristo, quando ele aparecer, Israel faz um pacto, pensando: é Jesus, é o Messias que veio. Aí passam os 3 anos e meio. Todas as nações do mundo, aqueles que não são salvos, vão crer no anticristo, vão ser enganados, vão receber a marca da besta. Quando se passar, vão ser 3 anos e meio de uma falsa paz, falsa prosperidade. Só quando der a metade desse período de 7 anos, o anticristo vai se declarar Deus. Vai entrar num templo em Israel. O templo foi destruído, mas o templo vai ser reconstruído. E ele vai entrar lá no templo e vai dizer: eu sou Deus. Vai ter falso profeta que vai fazer uma imagem desse anticristo, que é chamada a imagem da besta. Essa imagem vai falar e vai conduzir as pessoas a adorarem ao dragão, ao diabo, e adorar o anticristo. Só que quando Israel perceber que o anticristo vai se declarar Deus, eles vão quebrar o pacto com ele. Eles falam: não é esse Cristo que a gente estava esperando. Aí começa uma segunda parte da tribulação, que vai ser horrível, vai ser penosa, ai daqueles que estiverem nessa terra nesse período. Então, lá no finalzinho dessa tribulação, Israel vai clamar por Cristo. Cristo vem, aí sim Israel vai ser cheio do Espírito. Os irmãos estão entendendo? Então, essa nação que voltou para a sua terra,
que já teve a terra garantida, eles estão hoje como um exército, como o texto de Ezequiel 37 diz, só que ainda falta derramar o Espírito, e esse derramamento do Espírito vai ser nesse período da tribulação. Então, esse texto de Israel, de Ezequiel 37, os fatos que têm acontecido em Israel, são sinais para que nós, igreja, estejamos mais vigilantes ainda acerca da vinda de Jesus. Então, o texto de Ezequiel 37, eu dei uma síntese dele aqui, né, para desmistificar, para a gente entender o que ele está mostrando. Ele está apontando para a restauração nacional de Israel, são duas profecias. Repitam comigo, Ezequiel 37. Fala. Restauração nacional e restauração espiritual de Israel. Então, Ezequiel 37 fala de duas restaurações de Israel. Quais são, irmãos? Nacional, espiritual e nacional. Fale, nacional e espiritual. Alguma parte dessa profecia já aconteceu? Já. Qual foi? Qual? Restauração Fale, a restauração nacional já se cumpriu. Israel estava espalhado como ossos secos, perdidos, sem vida e sem esperança, mas Deus, pelo seu Espírito, como diz, tem várias passagens dizendo que Deus ia juntar o povo dele dos 4 cantos da terra, fez com que surgisse esse movimento sionista, eles voltassem para a sua terra, com o voto do brasileiro Oswaldo Graça Aranha, tiveram direito à terra. O voto do brasileiro foi o voto de Minerva, voto decisivo lá. Eles permaneceram na terra deles. Então, a restauração nacional de Israel, que é mostrada em Ezequiel 37, aconteceu. Está faltando a espiritual. Então, nós vamos ficando de olho. Nós não sabemos data, não sabemos o momento exato, mas a gente sabe que isso vai se cumprir. Então, se a gente voltar 2000 anos e olhasse para essa profecia, a gente podia pensar que não aconteceu nada com Israel. Aí o tempo passou, parte da profecia agora, quase 2000 anos depois de se cumprir, em 1948, com a restauração nacional de Israel. A gente espera a restauração espiritual. Então, Israel é a figueira que voltou. Israel é um monte de ossos secos que se juntou e se tornou já uma nação, falta o Espírito. Israel é a figueira que foi amaldiçoada, mas pela ação de Deus já é uma figueira que já voltou a ter folhas, está faltando dar flores e dar um fruto, e também é pelo derramamento do Espírito. Então, a gente fica de olho nisso, pensando na vida de Jesus. Deu para os irmãos entenderem até aqui? Então a gente volta para o texto aqui de Atos 7. Que a gente leu 7, diz: não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando ele fala de receber essa virtude do Espírito, que os discípulos receberam, podia surgir algumas dúvidas. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que antes de Jesus subir aos céus, ele ressuscitado, já tinha ressuscitado, ele soprou o Espírito sobre os discípulos. E se ele soprou o Espírito sobre os discípulos, como é que ele está falando que eles vão receber de novo aqui esse poder do Espírito? Recebereis a virtude do Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo? Em Atos 2, vou mostrar aqui para os irmãos, abram a Bíblia em Atos 2. Atos 2, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Estou em João 2. Atos 2. Atos 2, Pedro diz aqui que, aliás, o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Vamos ler aqui, Atos 2. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar,
De repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, eles falavam de línguas de nações aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí ele cita aqui pessoas, 7, estavam pois atônitos, se admirando, dizendo, vede, não são porventura os galileus todos esses homens que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna. Então eles estavam falando aqui línguas das nações, irmãos. O Espírito Santo decidiu os capacitou para falar línguas de outros povos, ou seja, povos judeus de todas as nações que estavam reunidos ali puderam ouvir das grandezas de Deus. Mas o que eu quero mostrar é que nessa parte os discípulos foram cheios do Espírito, foram. A gente leu no texto aqui que foram cheios do Espírito, ó, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí na frente, quando os discípulos são presos, acontece uma coisa. Capítulo 4, eles são perseguidos, e em virtude de terem sido perseguidos, olha o que acontece aqui, capítulo 4, versículo 30 e 31. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quantas vezes, afinal, uma pessoa pode ser cheia do Espírito? O que significa esse ser cheio do Espírito dos últimos tempos? Ele fala, irmãos, são renovações sucessivas do Espírito Santo. Em Atos 2, eles já tinham o Espírito Santo que Jesus havia soprado sobre eles antes. Mas vem em Atos 2, Deus dá um revestimento de poder com eles. Aí aqui no final do capítulo 4, depois de passarem por perseguição, de terem sido presos, aí eles vão orar. Quando eles oram, a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito, de novo passam a pregar a palavra de Deus com intrepidez. Essa é uma das características também de nós de igreja, quanto mais o tempo passa, nós somos cheios do Espírito. Ou seja, ele fala de renovações sucessivas com o Espírito Santo. Isso aqui Pedro, antes ele explicou em Atos 2, que foi o cumprimento da profecia de Joel. Então, na sequência do texto que nós lemos, o ser cheio do Espírito Santo, ele conduz os cristãos a testemunhar. No capítulo 4, como nós lemos, está escrito que tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez proclamavam a palavra de Deus. Em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo e de repente começaram a anunciar as maravilhas de Deus para todos os que ouviram. Então eu vou perguntar para a igreja: para que serve a presença do Espírito Santo de Deus? Tem várias facetas, mas qual a principal? Fabião. Pregação. Ele dá a capacidade para pregar o Evangelho. É só isso? Não. Porque em primeiro lugar, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, no exato momento que ela aceita Jesus, ela é um pecador, uma pessoa pecadora, terrivelmente pecadora, mas ela se arrepende. Naquele momento ela é justificada diante de Deus. Ela é adotada por Deus como filho, que a Bíblia diz que nós recebemos a adoção de filhos. Naquele momento ela é regenerada pelo Espírito Santo, é feita uma nova criatura. Aí o Espírito Santo dá poder, ela é justificada, não vale mais acusação contra ela. E ela entra num processo de santificação que vai acontecendo dia a dia,
até aguardar a glorificação que vai acontecer no arrebatamento da igreja, no encontro que a igreja vai ter com Jesus. Então, só que a partir do momento em que a pessoa se converte, até a vinda de Jesus, considerando todo esse processo que eu falei da justificação, da adoção, da regeneração, da santificação, a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus para falar da volta de Cristo, para anunciar o Evangelho de Jesus, para dizer que Jesus veio ao mundo, que ele teve um ministério terreno, que ele morreu na cruz do Calvário, que ele ressuscitou ao terceiro dia e que ele vai voltar. Em Atos mesmo, a gente vê aqui a cura de um coxo, irmãos. Depois que em Atos 3, eu não vou falar disso agora, mas os irmãos leem em casa, um coxo foi curado. Depois que o coxo foi curado, o povo ficou perplexo, porque ele era coxo, vivia na porta do templo. Ele recebe a cura, aí entra saltando no templo, glorificando a Deus. Aí Pedro usa isso para convidar o povo ao arrependimento e para falar, ele fala claramente aqui da vinda de Jesus. Atos 3, versículos, vou ler aqui do 16 ao 20. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Está vendo ele falando do sofrimento de Cristo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigérios, e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, da qual Deus falou pela boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Vou deixar até aqui, porque ele está falando justamente da restauração de todas as coisas, que foi a pergunta feita em Atos 1, versículo 6, que eles perguntaram quando vai ser. Aqui Pedro pregando, ele diz, olha, Jesus vai ficar nos céus até o tempo de restaurar todas as coisas. Ou seja, com a vinda de Jesus, as promessas de Deus vão se cumprir, a terra vai ser transformada, o anticristo que vai estar na terra vai ser aniquilado, a igreja vai à presença de Deus plenamente. Então, a gente observa que aconteceu uma cura, e por meio dessa cura, desse milagre, o Evangelho foi pregado na sua completude, foi completamente anunciado. O sofrimento de Cristo, a fé que vem pelo nome de Jesus, o cancelamento dos pecados e a volta de Jesus. Ele anunciou, tudo isso faz parte do Evangelho do Senhor. Por isso, então, nós lemos aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas. Enquanto Jesus não veio, nós somos testemunhas dele aqui nessa terra. Perguntar para os irmãos, o que é uma testemunha? Aquele que viu. E quem viu pode falar a verdade acerca do que viu, irmão? Pode. Por isso que ele é testemunha, não é verdade? Então, e o que nós vimos de Cristo? O que nós temos para falar de Cristo, irmão? Nós temos visto alguma coisa de Cristo? Muito de Cristo, né? A grande obra da redentora que ele faz. Então, também uma testemunha, como o irmão Manuel já falou, aquele que viu algo, se ele viu algo, ele pode testemunhar acerca do que viu, acerca do que ouviu. Se alguém vai a um tribunal, o juiz pergunta, me conta o que você viu. Se for um crime de injúria, me conta o que você ouviu lá, fulano falando. A testemunha conta porque ela viu. E nós, como Cristo, nós temos a palavra de Deus, nós proclamamos a palavra, não é isso? Porque nós lemos, ou quando a gente lê, a gente está ouvindo também, inclusive Apocalipse 1 mostra isso, né? Bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem essa palavra, que quer ler, ouvir e praticar, né? Então, o testemunha faz isso.
Ele começa mostrando aqui uma proclamação simultânea em todo o mundo. Ele começa lá, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É dever dele. Enquanto Jesus não vem, nós estamos esperando a vinda dele. Enquanto ele não vem, nós somos testemunhas. Deus quer que a igreja cresça? Claro. Eu já ouvi pessoas dizendo, não. Eu já vi até um líder de igreja dizendo, não, minha igreja nunca cresce. Minha igreja é pequenininha, mas só que aqui a gente tem qualidade. Deus não está preocupado com quantidade, mas com qualidade. Sabe qual é o erro que está por trás disso, irmão? Sabe qual é? Que onde há qualidade na pregação do Evangelho vai gerar quantidade. Sabe por quê? Porque quando o Evangelho é pregado com verdade, alguém vai ouvir. E a palavra de Deus não é em vão. A pessoa vai ouvir, vai entender, vai dizer, eu quero esse Jesus. À medida que o Evangelho vai sendo pregado, pessoas vão sendo salvas. E logicamente o reino de Deus vai crescendo. Que a Bíblia diz que o Senhor ele vai acrescentando à igreja aqueles que vão ser salvos. Está escrito aqui, inclusive em Atos mesmo, ele fala disso, quando ele fala da comunhão aqui, Atos 2, 42, ele diz. Ele fala da comunhão da igreja e no final ele diz, Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O papel da igreja é ser testemunha, é pregar a palavra, e Deus, o Espírito Santo, faz a obra na vida do homem. Nós temos aqui a ferramenta, a palavra de Deus. Continuando, irmãos, eu estou explicando todo isso. Quando eu terminar de explicar esse texto, nós teremos alcançado a missão. Tá? Versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então Jesus havia morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ficou um período de tempo aqui na terra, os discípulos o viram, Jesus estava com o corpo glorificado, tanto é que num dado momento eles estavam reunidos, de portas trancadas, e do nada Jesus aparece lá dentro. Não estava com fogo comum. Só que ao mesmo tempo, quando Jesus os encontra, eles estavam comendo, Jesus participa da refeição. Lá em João, Jesus come peixe, come mel, né? Então o corpo glorificado não é um corpo que se torna imortal, e ao mesmo tempo vai ser um corpo como de anjo, né? Então, esse Jesus que já está glorificado, está conversando com os discípulos aqui em Atos, a gente está vendo o texto aqui, enquanto ele está conversando, falando que eles vão ser testemunhas, Jesus começa a subir na frente de todos eles. A Bíblia diz que, acerca da vinda de Cristo, dessas manifestações de Cristo, está em 1 Coríntios 15, fala que 500 pessoas viram. Não faltaram testemunhas acerca de verem Jesus ressurreto. Em 1 Coríntios 15, o que Paulo diz. Primeira Coríntios 15. Irmãos, venho-vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi cumprimento das Escrituras, e que foi ressuscitado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi cumprimento da palavra de Deus. Sim, e apareceu a Cefas é Pedro, né? Cefas, o Kefas no grego, apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por quantos irmãos que está aí na Bíblia? 500 irmãos de uma só vez, e a maioria sobrevive até agora, mas alguns já dormem. Então, quando Jesus ressuscitou, 500 pessoas o viram de uma só vez. Depois disso, então, Jesus está reunido com os discípulos,
ele está dando as últimas orientações dele. A última orientação foi cerca de um homem esperar o tempo de Deus, porque tem coisas que são reveladas ao homem e outras não. Falar que pelo poder do Espírito Santo você testemunha em todos os lugares, ou seja, que a palavra de Deus vai ser pregada simultaneamente em todos os lugares. Enquanto Jesus diz isso, eles estão olhando para Jesus, ele está falando e ao mesmo tempo ele começa a subir na frente de todos. Imagina que a gente parado, né? Imagina que nós fazemos parte daquela multidão que está ali perto de Jesus, ele está falando, e Jesus está à nossa frente e ele começa a subir, mas subir, de repente, a gente já vê lá no céu e ele é ocultado por uma nuvem. É o que está no texto aqui, ó. Enquanto dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Tem vários textos que relacionam Jesus e nuvens. Sabiam disso? Nós vamos ler a Bíblia em Lucas 24, 50 e 51. Ele vai falar de algo bem semelhante. Lucas 24, 50 e 51. Todo mundo encontrou? Ele está falando da mesma coisa, o mesmo escritor, é Lucas, né? Ele diz assim: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, ia se retirando deles, elevado para os céus. E eles, adorando-os, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Então a gente junta mais um ato aqui. A gente volta para Atos 1. No texto aqui de Lucas, além do que Jesus estava falando lá de ser cheio do Espírito, de não conhecerem os tempos determinados por Deus, aqui mostra que Jesus vai sendo elevado aos céus, e enquanto Jesus está sendo elevado, o que ele está fazendo com o povo que está diante dele? Abençoando. Isso é tremendo, não é, irmãos? Lucas 24, 50 de novo. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando, sendo elevado para os céus. Bonito, né, irmão Débora? Jesus levanta as mãos, vai subindo, e ao tempo que ele sobe para os céus, ele está abençoando o povo. E até hoje ele continua nos abençoando, né? Então são detalhes que tem na palavra de Deus, por isso que a gente tem que buscar aqui, extrair do texto bíblico o que ela tem para falar conosco. Então, em Marcos 13, 26, não, vou ler o 10. Estando com os olhos fitos nos céus, quer dizer que Jesus subiu, abençoando o povo, deu várias orientações aqui. Estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, que são dois anjos. Tem várias passagens que mostram aqui a manifestação dos anjos. Então, Jesus está subindo, do lado da multidão tinham dois anjos colocados ali, e esses anjos fazem uma anúncio. Eles estavam perplexos, né? Assim, maravilhados de verem o Filho de Deus sendo elevado. Então os anjos disseram àqueles homens: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi erguido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Quer dizer que Jesus subiu, chega aos céus, uma nuvem o recebeu, não foi isso que está aqui no versículo 9, ó. Versículo 9 aí: quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Agora que no último versículo está dizendo: do jeito que vocês viram subir aos céus, ele vai descer. Então ele veio como? Ele sumiu numa nuvem, não foi isso? Ele foi ocultado lá pela nuvem, chegou até nas nuvens. Quando ele vier, onde nós o veremos primeiro?
Nas nuvens, né? Tá, mas tem isso na Bíblia? Vamos abrir a Bíblia em Mateus 24, 29 e 30. Mateus 24. Ele fala da vinda dele. Ele fala que isso aqui é depois da tribulação, mas que é interessante, sabia? Até para os irmãos entenderem direito. Abre a Bíblia em capítulo, Mateus 24. Eu vou ler direto o 15, do 15 ao 28, aí eu vou explicar o 29 e 30. Os irmãos vão conseguir situar as coisas. 15. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Abominável da desolação vai ser exatamente o anticristo se declarar Deus e entrar no templo de Deus, se assentar como Deus e dizer que Ele é Deus e exigir adoração. Nós pregamos isso aqui da última vez, que tivemos a oportunidade, né? Falamos disso aqui na igreja. Agora, esse aí é o auge da apostasia. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem ouvido, nem haverá jamais. Isso aqui é tribulação, vai ser horrenda, irmãos. E ele está mostrando aqui que é justamente no período do anticristo, é o abominável da desolação. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu já ouvi gente ensinar que Deus vai encurtar o período da tribulação. Não é isso. Quando ele fala dias abreviados aqui, é um período curto de tempo. Esse período curto de tempo é 7 anos. Se fosse mais de 7, fosse 10, 20, 30 anos, será algo muito pior. Então ele está mostrando aqui, quando a gente compara com os outros textos bíblicos, que 7 anos é um período de tempo relativamente curto. Por isso que ele fala de abreviado aqui, tá certo? Deus não vai encurtar. Tanto é que o próprio Apocalipse ele explica direitinho os períodos. 42 meses de uma falsa paz e prosperidade, 42 meses são 3 anos e meio, depois 42 anos, 42 meses, um negócio horrível. Então, 23. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós pregamos isso aqui também, falando da última vez, da operação do anticristo, que é com sinais e prodígios do engano. Por isso que a igreja não sai correndo atrás de milagres. A igreja, ela prega o evangelho, os sinais seguem aqueles que creem. Mediante a pregação do evangelho, Deus, segundo a sua vontade, ele opera os sinais. Tá? E a gente sempre olha os sinais e vê a mensagem que foi pregada, se for o evangelho mesmo. Né? Versículo 25. Vede que vou-lo tenho predito, porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. O eiro no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Agora, versículo 29. Logo em seguida, nós lemos aqui sobre a tribulação, manifestação do anticristo, né? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Irmãos, nós lemos isso aqui antes. Nós lemos onde isso aqui? Em Joel. Joel falando do derramamento do Espírito, aí ele fala do grande e terrível dia do Senhor. Fala, esse grande e terrível dia do Senhor começa com a manifestação em glória de Jesus. Então aqui Jesus está comentando algo que Joel diz. Pedro citou Joel, que agora aqui nós estamos vendo.
Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Em Apocalipse fala a mesma coisa, no capítulo 1. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre. Como foi que ele subiu? Ele foi até onde? E a partir das nuvens ninguém viu, porque a Bíblia diz que ele foi recebido numa nuvem, não foi isso? E agora na volta do anjo falou, assim como viste subir, assim vereis. Aqui fala que toda a nação, né, no planeta, verá. Como? Você poderia me explicar como seria isso? Porque nós não veremos quem está no exterior. Como seria essa manifestação de Jesus? Irmão Manel, é uma pergunta muito bem feita. Eu já vi várias pessoas, escritores estudiosos, dizendo assim, olha, eu não consigo explicar. Que é algo aí que está dentro daquelas coisas que só Deus mesmo sabe. Só Deus. Quanto a ver as duas testemunhas, que está lá em Apocalipse, que elas vão ser mortas pelo anticristo, e elas, de repente, todo mundo vê, a gente entende que vai ser pela TV, vai ser uma transmissão, pode ser, né? Que até após 60 anos atrás não tinha condições de ter uma transmissão simultânea. Hoje tem. Agora, quanto a essa manifestação que todos os povos da terra se lamentarão e verão, eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Vai acontecer do jeito que Deus diz. Isso. Então, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nós estamos vendo aí? Depois da tribulação, ele manda buscar os escolhidos. A partir desse texto, irmãos, nós teríamos uma série de perguntas a fazer aqui. Só que eu não vou nem fazer, porque já chegou o momento do fim da nossa aula, né? Então, depois desse texto, nós vamos ver exatamente aqui a parábola da figueira, uma série de detalhes. Vai falar do dilúvio, inclusive quando ele fala do dilúvio, ele fala, levou um e deixou outro. Esse ser levado aqui, que não encontro na Bíblia, é ser levado para castigo, viu? Não está falando de arrebatamento, não. Enfim, mas que outro dia a gente vai falar. Eu vou encerrar aqui. Nós comentamos sobre a vinda de Cristo. Nós vimos que é uma promessa que Jesus disse que ele ia voltar, que está aqui no estudo. Nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais o dia da vinda de Jesus está mais próximo, né? Está aqui dentro da lição. No tópico 1 da lição, a síntese seria: a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Na parte 2 da lição, é necessária a vigilância. O irmão Manel comentou aqui sobre a vigilância. Dia a dia nós temos que estar vigilantes e preparados sobre a vinda de Cristo. Falamos de alarmes falsos, de seitas, citamos duas seitas que marcam datas e erraram feio nessa marcação de datas. São seitas pseudo-cristãs, ou seja, aparentemente cristão, cristianismo falso, e são também chamadas seitas apocalípticas, ou seitas escatológicas, apocalípticas, que eles querem falar algo do Apocalipse, mas acabam mentindo, e infelizmente atrai muita gente também. A gente tem que ter cuidado. Inclusive na revista eles disseram que marcaram datas e sempre falharam. Na parte 3, nós temos que viver com fidelidade a Cristo constantemente. E os tempos e estações nós explicamos também mediante a leitura do texto. Então hoje, pela misericórdia de Deus, nós estudamos um texto bíblico. Com o estudo do texto bíblico, podemos alcançar o que está aqui dentro da lição. Então quero convidar a igreja a ficar de pé. Enquanto os irmãos ficam de pé, eu quero anunciar aqui a revistinha dos adultos.
para o próximo trimestre, a gente vai falar de dons ministeriais e dons espirituais. Vai ser uma revista muito boa, um trimestre muito proveitoso, se Deus quiser. E para os jovens, a partir da semana que vem, nós teremos a classe dos jovens, já fizemos a escala dos professores. Eu enviei para cada professor da escala, conversaram comigo no domingo passado. No domingo mesmo, pela misericórdia de Deus, nós já providenciamos tudo. O irmão Francisco já pegou a primeira revista do discipulado dos jovens. Vão ser 2 trimestres, ou seja, 6 meses, partindo do zero. Começar o discipulado aprendendo muita coisa. Para os jovens, a gente vai ter aqui, por exemplo, a necessidade humana, o problema do pecado, o fracasso de Israel em representar o reino de Deus, quem é Jesus, o caráter de Jesus, o ministério de Jesus, o novo mandamento, a mensagem de Jesus, o reino de Deus, o reinado de Deus já teve início, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, salvação em Cristo, sendo um discípulo de Jesus e igreja, uma expressão do reino de Deus, certo? Então, a partir de semana que vem, os jovens vão ter sua aula na área da creche. Eu conversei já com o Paulo e com a Elisa quanto à organização disso. Amém? Dados esses avisos, vamos orar agradecendo a Deus. Encerrando. Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome por esta manhã. Te agradecemos pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Senhor, nós cremos na Tua volta, estamos aguardando a Tua volta, Deus. Senhor, nós não sabemos o dia, não nos cabe saber as estações, Senhor, como Tu diz na Tua palavra, mas nos cabe, Senhor, sermos vigilantes. Nos cabe, ó Deus, enquanto estamos nessa terra, pregar o Evangelho, sermos testemunhas Tuas aqui, Senhor. Que possamos, meu Deus, proclamar a Tua mensagem, possamos anunciar, meu Deus, que Jesus veio ao mundo, tomou a forma de homem, desenvolveu o ministério, Senhor, morreu na cruz para salvar os pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, Senhor, e da maneira que subiu, Ele voltará para estar com os seus, e para que os seus estejam com Ele. Senhor, obrigado por toda a Tua palavra, porque ela traz revelação para nós. A Tua palavra é suficiente para nós como igreja, Senhor. Eu clamo a Ti que Tu nos leve em paz aos nossos lares. Senhor, intercedemos por todas as pessoas que estão doentes, que estão hospitalizadas com a Covid e outras enfermidades. Rogamos pela cura, Senhor. Rogamos pela cura das nações, salvando as nações. Rogamos para que Tu coloques fim a esta pandemia. Deus, aqueles que vieram em jejum hoje pela nação brasileira, Senhor, nós apresentamos a Ti esse pequeno período de consagração, rogando a Ti que Tu receba como um cheiro suave, como sacrifício vivo, agradável e santo diante do Teu altar. Oramos a Ti em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, somos todos em paz. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, irmãos.